Olá, muito boa noite. Cuidando de você no ar pela TV Rio Doce, canal 6.1 da TV aberta, canal 10 da TV a cabo. Você acompanha também pelo canal 336 em HD da TV a cabo e também pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook para o mundo inteiro. Então você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo nosso Facebook e compartilhar essa entrevista de hoje, esse Cuidando de Você de hoje, com quem você quiser. Eu tenho parente que mora fora do país, manda para lá o link. Mora fora da cidade, manda para lá o link. Não vai poder ver pela televisão? Manda o link também, porque você vai estar contribuindo coisa boa. Sempre a gente compartilha, às vezes, coisas que não deveríamos compartilhar. Compartilha coisa boa. Compartilha o programa Cuidando de Você. Você também pode mandar suas sugestões, as suas críticas, os pedidos de entrevistas, sugestões de entrevistados, de temas, pelas nossas redes sociais. Nós temos aqui Facebook, Instagram e também o nosso WhatsApp, 2101-3762. E hoje, sexta-feira, fechando a semana, um tema muito importante. Aliás, já está virando redundância, todos os temas aqui são muito importantes, mas esse tema deve ser para toda a família prestar atenção. Hoje nós vamos falar sobre um mal, muitas pessoas falam que é um mal do século, um mal da modernidade, um dos problemas mais sérios da humanidade. Estamos falando da saúde mental, especificamente da depressão. E o nosso convidado já é um colega nosso aqui da TV Rio Doce, porque ele está aqui conosco no quadro de psicologia do jornal Rio Doce, nas terças-feiras, psicanalista Lucas Napoli. Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui no nosso estúdio. Prazer é todo meu, Márcio. Estamos aí para falar desse mal bastante significativo na contemporaneidade, que é a depressão. Pois é, a depressão falávamos antes de começar o programa, né, que antes, talvez na minha adolescência, na nossa juventude, não ouvia falar tanto em problemas emocionais, em depressão, quanto a gente ouve falar hoje, né? E realmente isso, a prevalência hoje da depressão é muito grande? É muito grande. A gente pode dizer assim que grande parte da procura que se tem hoje nos consultórios de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, da saúde mental de maneira geral, vem por conta da depressão. Transtornos de ansiedade e transtornos que estão ali dentro do campo da depressão respondem pela principal procura de atendimento psicológico no mundo contemporâneo. Embarcando já nessa jornada aí para tentar trazer mais informações sobre depressão, sendo bem didáticos, como a gente pode definir o que é uma depressão? Acho que a primeira coisa que é muito importante dizer é que depressão não é tristeza apenas, né? Porque como esse diagnóstico ele se tornou muito popularizado, ele está muito presente no senso comum, então muitas pessoas utilizam o termo de maneira não tecnicamente precisa, né? Então a pessoa de repente está para baixo, está triste, está um pouco desanimada, ela fala assim, acho que eu estou meio deprimido. E eu acho que é importante a gente delimitar precisamente, tecnicamente, o conceito para que a gente não cometa o equívoco da medicalização, que é você considerar comportamentos, condições que não são patológicas como condições que demandam algum tipo de tratamento. No caso da depressão, a gente vai ter um conjunto de sintomas. E sintomas que precisam estar presentes na pessoa durante um determinado tempo. Ou seja, não é uma questão de um dia ou outro, né? Tecnicamente, a gente considera um quadro depressivo instalado, um episódio depressivo, com pelo menos 2 a 3 semanas em que esses sintomas se mantêm relativamente constantes. E que sintomas são esses? Os principais a gente pode indicar como sendo a tristeza mesmo, né? Um quadro de rebaixamento do humor, quer dizer, a pessoa ela não varia o seu humor de acordo com as circunstâncias. Então ela experimenta situações que a deixariam alegre se ela tivesse normal, digamos assim, se ela tivesse saudável, e ela não se sente alegre. Então de repente ela vai comer uma comida que ela gosta muito, ela recebeu uma boa notícia e ela não fica alegre. Por quê? Porque o humor dela está atipicamente rebaixado. Outros sintomas também, o desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas,
A pessoa antes ela ia para o trabalho, claro, ninguém gosta de ir na segunda-feira para o trabalho, todo mundo comemora o sextou, mas para essa pessoa parece que todos os dias são segunda-feira. Ela nunca está com vontade, pelo menos naquele período do episódio, ela não está com vontade de fazer as coisas, não está com vontade de trabalhar, não está com vontade de estudar. E um terceiro sintoma muito importante também, que é um pouco semelhante a esse, mas tem a sua especificidade, que é a perda do prazer pelas coisas que antes davam prazer para a pessoa. Então, se antes ela tinha muito prazer, por exemplo, assistindo uma determinada série, agora ela vai assistir aquela série e ela não sente nada. Ela sente ela experimenta uma apatia em relação àquilo ali, né? Esses são alguns sintomas principais do quadro, mas outros sintomas também envolvem a insônia ou o excesso de sono, a perda de peso por conta da falta de apetite ou ganho de peso por conta de um apetite exagerado, muito aumentado, atípico para aquela pessoa. Então são alguns dos sintomas que compõem o quadro da depressão. Mas isso precisa estar presente durante um tempo na vida da pessoa, durante 2, 3 semanas no mínimo, né, para a gente considerar que de fato tem um episódio depressivo ali. Um profissional da sua área, né, quando faz o diagnóstico, existe, ele é clínico, existe algum exame que se faz, ou é a anamnese, ou é essa sintomatologia? Como que é o diagnóstico mais preciso para a depressão? Então, no caso da depressão, existem alguns outros transtornos mentais que a gente pode contar com exames neurológicos, por exemplo, que podem ajudar a fazer o diagnóstico. No caso específico da depressão, a gente ainda não tem o que a gente chama de marcadores biológicos, né? Ou seja, um determinado exame que vai verificar no corpo da pessoa que ela possui um quadro de depressão. Então, geralmente, né, a gente pode dizer na quase totalidade dos casos, o diagnóstico é clínico. Então, o sujeito chega até o profissional de saúde mental, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, e ele então relata o que ele está sentindo e o que esse profissional vai fazer. Ele vai comparar aquela descrição que a pessoa está fazendo do quadro, né, a partir da sua narrativa, vai avaliar direitinho aquilo ali e vai comparar com o que ele entende que é o quadro propriamente dito da depressão. Os psiquiatras e psicólogos não psicanalistas, eles vão fazer uso de um manual específico que é chamado de DSM-5, um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. E ali você vai ter a caracterização, que é mais ou menos arbitrária, mas ela ajuda, né, de quais são os sintomas da depressão e como é que ela pode ser diagnosticada. Então não tem um exame específico laboratorial, um exame de sangue que possa indicar que é a depressão. E sim, né, uma boa conversa, conhecendo. Mas as pessoas, às vezes, como nós dissemos, falam assim, estou triste, aconteceu um episódio comigo, estou muito triste, muito chateado, estou sem prazer para fazer as coisas, minha vida, ouve-se falar, minha vida está cinza, né, perdi a cor da vida e tudo mais. Mas isso é normal, isso é comum. Aí vai durando, as pessoas em volta vão percebendo isso e não procuram ajuda, né? E aí as coisas só tendem a piorar, se for realmente um quadro de depressão, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem a instalação do quadro de depressão em resposta a condições muito objetivas da vida da pessoa, né? Então, por exemplo, ela está trabalhando num contexto profissional que apresenta muita pressão, uma pressão excessiva, né? Apresenta situações até de assédio moral, por exemplo, né? Então, como ela está vivenciando essas situações objetivas que são opressivas, ela pode desenvolver um quadro de depressão em resposta a essas circunstâncias. Então, nesse caso, se essa pessoa, por exemplo, vai para uma consulta de saúde mental e ela começa a tomar medicamentos, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode melhorar paliativamente do quadro de depressão, mas ela continua no ambiente depressivo, no ambiente que ocasionou o surgimento da depressão. Então, nesse caso, o melhor para essa pessoa seria encontrar uma forma de sair desse ambiente para que ela pudesse melhorar do quadro de depressão. Tratar a causa.
Exatamente. Agora, tem outros casos em que a depressão se desenvolve sem uma razão facilmente identificável, sabe? Então, a pessoa ela se torna deprimida por conta de processos mais profundos que estão acontecendo dentro dela. Nesse caso, ela pode sair do lugar que, mesmo assim, ela vai continuar deprimida. Esses são os casos que a gente considera um pouco mais graves e que demandam um tratamento psicoterápico mais prolongado. Depressão tem idade? Comumente, em média? Não. Não. Via de regra, né, a maior parte dos casos de depressão vão surgir na vida adulta, né, que é quando a gente enfrenta determinados desafios por parte da existência que podem acabar servindo como fatores de risco para o desenvolvimento da depressão, né? A vida adulta impõe diversas responsabilidades, desafios, limites, né? Dos quais, por exemplo, o adolescente e a criança, eles normalmente, no melhor dos casos, eles são poupados, né? Mas a gente tem, por exemplo, o caso de depressão em idosos, que é uma realidade cada vez mais crescente, né? E a gente vê também que crianças também com quase depressão, principalmente nessa última década, né? E conversávamos aqui, eu gostaria já de abordar a questão da pandemia, né? Para vocês da área da saúde mental, a pandemia trouxe uma carga muito grande para a humanidade, na saúde clínica, saúde física e na saúde mental também, né? Sem dúvida. A gente teve, por um lado, né, um fator positivo, foi o crescimento da consciência das pessoas em relação à importância de cuidar da saúde mental. Acho que a gente nunca teve uma procura tão grande de atendimento psicoterápico quanto depois, ou durante o surgimento da pandemia. A gente teve uma procura muito grande, e justamente porque, diante do isolamento que foi necessário, né, por conta do contexto pandêmico, muitas pessoas passaram a verificar a importância dos laços sociais, dos vínculos, e a perda desses vínculos acabou redundando no desenvolvimento de várias condições problemáticas de saúde mental, por conta do próprio isolamento, mas também por conta de uma situação atípica que acabou acontecendo, que é uma convivência muito frequente entre pessoas que antes não conviviam tanto, né? Quer dizer, durante um certo período da pandemia ali, todo mundo estava dentro de casa. Então, de repente, aquela pessoa que tinha um conflito com o pai, com a mãe, e que esse conflito era mais ou menos mitigado, porque cada um estava envolvido no seu trabalho, eles mal se encontravam dentro de casa, agora eles estão em casa o tempo inteiro, né? Estudantes universitários que iam para outras cidades, agora voltam para casa e têm que ficar o tempo todo ali, sem poder sair de casa, convivendo com os pais. Fora a perda de pessoas, né? Teve pessoas que perderam pais, avós, filhos, né? Então, a perda de pessoas durante o período da pandemia... O medo de morrer. O próprio medo de morrer, né? Você pode não ter perdido ninguém, mas de repente você pegou a doença ou não pegou e mesmo assim fica com muito medo de falecer. Então, são vários fatores que prejudicam a saúde mental presentes ao mesmo tempo durante esse período, né? E a gente vê que na pandemia há estudos que comprovam que o número de divórcios, separações, foi enorme durante a pandemia, né? O número de feminicídios também foi comprovado, há estatística que mora durante a pandemia, a relação marido e mulher, as coisas, conviver dentro da casa durante o dia todo, né, para as famílias, e muitas vezes foi um problema muito sério. Para outras, não, né? Claro que os laços até melhoraram. Mas, de alguma forma, a pandemia, ela deixou marcas, né? Marcas na sociedade, em termos de saúde, e, de alguma forma, alguém ficou sequelado. Ninguém saiu ileso da pandemia, né? Pessoas que saíram, claro, que perderam suas vidas, pessoas que perderam parentes, pessoas que não tiveram a doença, ou que tiveram a doença e se agravaram, mas sobreviveram, mas mentalmente ela deixou uma marca profunda na humanidade, né? Sem dúvida. Essa marca a gente pode denominá-la, né, dentro
dos conceitos da psicologia, né, como sendo o luto, né? O luto é essa experiência dolorosa que ocorre quando a gente perde uma pessoa ou alguma coisa que é muito importante para a gente, né? Então, mesmo aquelas pessoas que não perderam ninguém, elas possuem a marca desse processo, né? E como a gente estava falando antes aqui em off, né? Talvez a evidência da sequela deixada pela pandemia seja justamente o fato de que a gente quase não fala sobre ela hoje, praticamente não fala, como se esse período não tivesse existido, né? Como se a gente tivesse saído de 2019 e vindo para 2022 e pulado esses 2 anos de pandemia. O fato da gente não falar sobre ele talvez mostre seja a expressão do nosso desejo de esquecer esse período que foi tão doloroso de fato. Será que não é um mecanismo do nosso próprio cérebro, de forma inconsciente até ou subconsciente, de apagar essa memória dolorosa? Sem dúvida, nós temos essa tendência, né? Na psicanálise a gente chama isso de recalque. Sim. É a tendência, é o mecanismo em que a gente retira da consciência determinados conteúdos que a gente considera que são dolorosos, que causam sofrimento, né? Então, pode ser uma espécie de recalque coletivo. Nós passamos pela experiência, ela foi tão dolorosa que a gente prefere continuar vivendo como se ela não existisse. Mas o recalque cobra o seu preço. Esse é que é o problema. Aquilo que a gente recalca retorna de alguma forma nas nossas vidas, né? E seria melhor se nós, coletivamente, tivéssemos colhido lições desse período pandêmico ao invés de tentar esquecê-lo. E aí a gente vê que coletivamente a sociedade tem procurado esquecer a pandemia. Não devemos, né? Até para que o aprendizado, o que foi aprendido, né, ele não seja esquecido. Para minha alegria e satisfação, agradecendo sempre a direção da TV Rio Doce por acreditar no benefício que o programa leva, informação como ferramenta para prevenir problemas de saúde e como o assunto de hoje, que é um assunto tão importante, que tem relação à saúde mental, que é a depressão. Recebendo hoje o Dr. Lucas Napoli, que é psicanalista. Ele está conosco aqui, sempre no quadro de psicologia, às terças-feiras no Jornal Rio Doce, né? E hoje veio aqui no nosso programa nos trazer informações sobre a depressão. Falamos sobre a questão do quadro depressivo, dos sentimentos de uma pessoa depressiva e de algum fator que pode ser o causador, um gatilho. Traumas, por exemplo, né? Se fala muito de transtorno pós-traumático, um assalto, um acidente, a perda de alguém, né? Realmente pode causar a depressão? Pode. Quando se trata de um trauma atual, como esse, por exemplo, né? A perda de um familiar, a passagem por um sequestro, um assalto, alguma coisa desse tipo, né? O que acontece? Normalmente, não todas as pessoas vão desenvolver esse problema que eu vou falar, mas é uma possibilidade frequente, que é desenvolver o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático ou neurose traumática, né? O que acontece? A pessoa ela passa pela experiência e depois ela passa a ter um medo muito grande que atrapalha a vida dela, porque ela teme passar novamente por aquela experiência. E aí, como esse medo vai atravancando a vida da pessoa, então ela tem sonhos frequentes com aquela situação, pesadelos, na verdade, né? Ela está andando na rua e qualquer coisinha ela imagina que possa ser a repetição daquela experiência. Como o trauma, a memória do trauma vai atravancando a vida da pessoa, ela vai ficando limitada. Ela começa a não querer sair de casa, a querer se recolher. Então ela vai pouco a pouco se deprimindo. Então a depressão aparece como uma espécie de efeito colateral desse processo. Agora, a gente tem muitos casos de depressão que advêm de traumas de infância. Então, por exemplo, casos de abusos sexuais, casos em que o sujeito sofria abusos físicos, né, surras, punições físicas exageradas, violentas por parte dos pais. A passagem por essas experiências
é um fator de risco para o desenvolvimento futuro de depressão. Mesmo se a pessoa não se lembrar do fato em si? Mesmo se ela não se lembrar. O que acontece com frequência é a pessoa não se lembrar naturalmente. Sim. E aí, quando ela vai para a terapia, ela começa a falar sobre o que acontece na vida dela hoje, daqui a pouco ela se lembra de uma coisa lá da adolescência e depois ela vai se lembrando de como era a infância, né? E quando ela vai relatando, à medida que ela vai falando, ela vai percebendo o quanto a infância dela foi marcada por opressão, por trauma, por problemas dessa natureza, como as que eu citei, né? Abuso sexual, coisas desse tipo. E aí ela vai se dando conta de que lá atrás foi plantada a semente desse quadro depressivo que ela está vivendo agora. Lucas, a gente sabe que a ansiedade, por exemplo, ela causa efeitos físicos, né? Pessoas quando estão ali ansiosas, um ataque de ansiedade, sente o coração apertado, o coração dispara, a sudorese, muitas pessoas até confundem que parece ter... Muita gente vai para o pronto-socorro achando que você está tendo um infarto, né? Uhum. É um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico que pode acontecer, muitos relatam isso. Mas a depressão, ela pode causar dor, pode causar algum sofrimento físico, desencadear? Pode sim, pode sim. A gente tem, por exemplo, uma condição que é conhecida como fibromialgia, em que a pessoa experimenta dores pelo corpo inteiro, né? E, frequentemente, pessoas que apresentam fibromialgia, que recebem esse diagnóstico, elas também recebem o diagnóstico de depressão. A gente chama essa junção de quadros clínicos de comorbidade, né? Então, ela apresenta essas duas patologias ao mesmo tempo, porque geralmente uma dá origem à outra. Então, quando você vai ver um quadro de uma pessoa com fibromialgia, você vai conversar com ela, vai atendê-la em terapia, você percebe que ela vem de um episódio depressivo que muitas vezes nem foi percebido, né? E aí, as dores que essa pessoa experimenta podem ser a última forma, o último recurso que ela está encontrando para expressar o seu sofrimento. Porque uma dificuldade que as pessoas com depressão têm, Márcio, é de conseguirem convencer, digamos assim, pessoas à sua volta de que elas estão doentes. Porque para quem está de fora, quem não está com depressão, parece que a pessoa não tem nada. Sim. Assim, não, mas como assim você não consegue sair da cama? Como assim você não tem ânimo para trabalhar, para estudar? Você tinha até um pouco tempo atrás, só ter força de vontade, essa história da força de vontade. Isso é frescura, isso não existe. Isso é frescura. Levanta aí, é preguiça e por aí vai. Na minha época não tinha depressão, né? Isso só piora, né? Só piora o quadro, porque aí a pessoa ela passa a se sentir culpada por estar doente. É como uma pessoa que teve um acidente, não está conseguindo andar e se sente culpado porque a perna não está funcionando, né? Que problema sério. E como se trata? Tem cura a depressão? Tem cura, depressão tem cura. Você que está em casa e que, né, a partir do que eu falei aqui, percebe que está passando por um quadro de depressão, né? E é muito importante que você, se tiver essa suspeita, procure um profissional de saúde mental. Às vezes não vai se tratar de depressão, então é importante saber também disso, né? Saber assim, olha, então cheguei à conclusão de que eu não estou com depressão, estou passando por um momento de tristeza, de apatia, mas não se trata exatamente de depressão. Mas se for o caso, né, essa pessoa precisa saber que tem cura sim. Ela pode sair completamente do quadro de depressão, não vai ter que ficar deprimida para o resto da vida. Mas para isso ela precisa receber o tratamento adequado. E esse tratamento adequado envolve principalmente a psicoterapia. Por que eu gosto de enfatizar isso? Tem muita gente que pensa que o medicamento psiquiátrico ele é tratamento. Por que eu tenho uma posição de considerar que não se trata exatamente de tratamento? Porque o tratamento ele envolve uma intervenção na causa. A causa de um quadro de depressão não é neuroquímica. A causa é psicológica, ela é relacional, ela tem a ver com a história de vida da pessoa, com o que a pessoa está passando no momento. Então, a tecnologia que nós temos nesse momento, que é capaz de intervir na psicologia do sujeito, né, no funcionamento psicológico do sujeito, é a terapia, é a psicoterapia. Agora, em muitos casos, sem a ajuda do remédio,
até o próprio processo psicoterapêutico pode ficar comprometido. Porque, de repente, a pessoa está tão mal, ela está tão para baixo, que ela não consegue sair de casa. Ela não consegue nem fazer a terapia online, porque ela não consegue nem ligar a câmera para falar com o terapeuta. Ela está com o ânimo tão rebaixado que ela não tem esperança de que aquilo vai funcionar. Então, nesses casos, se a pessoa está nessa condição mais grave, ela precisa da ajuda do medicamento, porque ela vai tomar determinados medicamentos antidepressivos e esses medicamentos vão minimizar essa sensação de tristeza constante, de desânimo, e vão tornar então essa pessoa apta a poder fazer o tratamento de fato que é a psicoterapia. Interessante. Primeiro passo, procure uma terapia, procure um profissional da área de psicologia, psicanálise, para você entender, diagnosticar e se trata. Não se convença que a tristeza que continua é normal. Não diga que a pessoa que está nesse quadro não quer sair da cama, não quer ir trabalhar, não tem vontade de nada, não tem vontade de sair com os amigos, está ali com frescura. Não, porque a gente sabe que muitas das vezes casos como esse pode levar a uma das piores coisas que pode existir, que é o suicídio, né? Que é um tema que a gente pode voltar aqui com o doutor, com o Lucas, para poder a gente tratar sobre esse. Eu acho que é uma das piores dores, né? Ninguém pode julgar a pessoa que se mata, porque eu acho que a pior dor que ela está enfrentando é que vai contra até a própria condição da existência, que é da autopreservação da vida, né? O ser humano, o ser vivo, ele busca se preservar, sobreviver, mas a pessoa decide se matar porque ela está sofrendo demais, que a dor é muito grande. Então, procure ajuda, principalmente nos tempos de hoje, e não importa a idade, não importa a condição social. Então, procure ajuda. Esse é o nosso recado e com certeza é do Lucas Napoli, que volta na próxima terça-feira aqui no Jornal Rio Doce e em breve, queremos nós, né, telespectadores também, retorne aqui no Cuidando de Você. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, Márcio. Estou à disposição aí para a gente conversar sobre outros temas, como suicídio, por exemplo, outras questões, os próprios transtornos de ansiedade. Eu acho que são temas sobre os quais a gente precisa falar bastante, porque o desconhecimento em relação à saúde mental ainda é muito grande na população. Então a gente precisa trazer informação de qualidade, sim. Pautas prontas para próximos programas, né? Obrigado a você pela sua audiência. Esse programa fica na nossa live do Facebook. Assista novamente, compartilhe, por favor, porque vale a pena. Você pode salvar uma vida, ajudar muitas pessoas. Boa noite para você, um excelente fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta com Cuidando de Você.